aqui para mergulharmos no Evangelho e estamos no capítulo 22, né? Hoje é o capítulo 22, já chegando aí na reta final de Mateus, mas ainda tem muita coisa forte, muita coisa profunda. Hoje mesmo, nesse capítulo 22, vocês vão ver que se está dando para ouvir o barulhinho, a gente tem que prender o Obed, né, o cachorrinho, porque senão ele pode latir aqui. Só que ele está batendo lá na porta, está fazendo sua manifestação, né, sua revolta, expressando. Como eu falava, esses capítulos 20, capítulo 21, que foi a meditação passada, esse de hoje, 22, e o 23, todo o Evangelho, todo o livro de Mateus, mas esses, há um combate, há uma luta, né, um confronto, essa é a palavra, um confronto do Evangelho de Jesus, do amor, da graça contra a religiosidade, contra o sistema religioso, contra os três poderes que falamos na meditação passada: o poder religioso, o poder político e o poder financeiro. Tudo isso junto ali no clero, fariseus e saduceus, líderes religiosos se unindo, se juntando contra Jesus, e a gente vai ver isso de novo aqui no capítulo 22. Vamos fazer uma oração para, em seguida, iniciarmos aqui os primeiros versículos do capítulo. Espírito de Deus, nós te louvamos por mais um mergulho, por mais um capítulo, por mais uma vez estarmos aqui meditando na tua palavra, meditando no teu evangelho, mergulhando para te conhecer mais, para sermos orientados, direcionados pelo Senhor, por tuas palavras, pelo que o Senhor pensa, pelo que o Senhor sente, por tua graça, pelo teu amor. Então, eu te peço, Senhor, derrame esse amor, essa graça. Espírito Santo, age na mente, no coração, no mais profundo do ser de cada pessoa que está participando dessa série, que está nos acompanhando agora. Sobre nós, venha usar a Michele, coloque palavras na nossa boca. Eu tenho dito e sempre vou orar assim. E o fato de eu orar sempre assim não significa que eu estou fazendo no automático, não. É com consciência que eu peço ao Senhor, que eu digo ao Senhor que nós não estamos aqui. Isso é o que eu creio, isso está bem claro na minha cabeça, meu Pai. Nós não estamos aqui apoiados na nossa capacidade. Nós não estamos aqui apoiados naquilo que anotamos, naquilo que lemos, ouvimos. Eu peço a Ti que nos inspire, que se a gente tiver que falar algo que o Senhor nos tocar na hora aqui, nem estava planejado, nem ouvimos, nem lemos, amém. Amém, eu fico feliz por isso, é isso que eu espero, e eu creio que é isso que o Senhor quer também. O Senhor tem a liberdade total para colocar na mente da Michele, na minha mente, na nossa boca, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor deseja, de acordo com aquilo que nós vamos ler aqui, meu Pai. Essa meditação é tua, essa série é tua, esse evangelho é teu, nós somos teus, e tudo é para a sua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. E aí, vamos soltar ou não vamos? Daqui a pouco ele vamos vai. soltar, solta lá. Solta lá, vamos ver no que vai dar isso aí, gente. Se ele latir, né? Hoje não tá dando muito certo, né? Hoje ele tá atacadinho. Ó, soltamos. Vem cá, já que você está fazendo essa festa toda, pega ele aí. Vem cá falar com as pessoas aqui, ó, seu nervosinho. Vem cá. Ele queria participar hoje. Aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Ó, pronto, conseguiu o que você queria.
Não era para a gente abrir, né? Porque vai ficar mal acostumado. Ele vai perceber que funciona fazer isso que ele fez, mas não dava para atrapalhar, porque estava desconcentrando um pouquinho, estava batendo muito forte. Vamos lá. Seu vacilão. Gente, vamos lá. Versículo 1, começa lendo aí, Michele. 22, né? Versículo 1, capítulo 22. Jesus lhes contou outras parábolas. Então a gente estava falando, segue, né, o que a gente estava falando, que Jesus estava se dirigindo aos fariseus, saduceus, né? E aí ele continua falando outras parábolas. A parábola do banquete de casamento. Disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora, um para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse os seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. Continua, Ken? Vamos comentar assim. Esse é o reino do Messias, né? E os convidados é Israel. Deixa eu ver aqui, tá balançando um pouquinho. Os convidados é o povo de Israel que repetidas vezes vem negando esse convite, essa graça. E isso está dentro do contexto que nós temos desde o início da série. Toda a meditação a gente fala isso, nós repetimos isso, porque é exatamente sobre isso, né? O livro de Mateus, para anunciar Jesus como Filho de Deus, como Messias, tão esperado. E Israel, muitos estavam fechados para isso. Os judeus se fechando para essa boa nova, né? E então aqui, quando ele fala, olha, faz o seguinte, vai e vai convidando, chama outras pessoas, chama quem você encontrar, chama pessoas que você vê no caminho aí, qualquer um que você encontrar, chame. Isso tem um significado muito profundo, porque ali já não era mais sobre Israel, no sentido geográfico, né? A nação de Israel, o país, o povo, aquele determinado povo. Ali houve uma expansão. Ali o foco passa a ser também a igreja. E o reino de Deus, ele se torna acessível, o convite é feito a todos, literalmente. E é por isso que está escrito, né, que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e os últimos serão os primeiros. Esse é o sentido. Olha, o povo escolhido, o povo de Israel está rejeitando, está com o coração fechado, está faltando humildade, está faltando reconhecer o Messias, tá bom. Então vamos abranger isso para todos os povos. Vamos pregar esse evangelho a toda criatura, Então é sobre isso que essa parábola aqui está falando, porque por repetidas vezes, como eu disse, Israel estava rejeitando o Messias e seria julgado por isso. A gente vê isso aqui nessa parábola. E o banquete representa o reino de Deus, o rei representa Deus, cujo filho é Jesus,
e os convidados é o povo de Israel, que não deu atenção aos servos, inclusive os profetas. Você vê, ele fala da morte, até, inclusive rejeita e ainda mata. Foi o que fizeram com muitos profetas de Deus. Então é muito bacana essa ligação, né, do Antigo Testamento com o Novo, e sempre o Antigo apontando para o Novo, sempre a Antiga Aliança apontando para essa nova aliança, né? Então vamos seguir aí, se quiser comentar. 11. Quando... Só um detalhe, desculpa. Por que negaram? Além do coração fechado, além da falta de humildade, que é uma coisa que a gente fala sempre aqui também, em todos os capítulos praticamente, o Evangelho lida muito com isso. Deus não buscava, Jesus não buscava perfeitos, pessoas santas nesse sentido, né? Ele estava ali buscando pecadores, mas só que pecadores humildes, porque aí ele conseguia moldar, transformar. Enquanto houver humildade, gente, na humildade, o Espírito Santo encontra espaço. Então a pessoa pode estar errada, pode estar cheia de pecado, pode estar no mundo, pode estar perdida, pode ser muito, dada ao mundo. Não tem problema. Desde que essa pessoa perdida, pecadora, distante, abra o coração, seja humilde. Porque aí Jesus, já que o coração está aberto, já que tem humildade, ele entra e aí ele faz a obra de convencimento, de toque, de transformação, de falar, de orientar. Então é preciso ter um coração aberto. É isso. E essas pessoas que estavam rejeitando, não, por causa, você leu aqui, né, as desculpas que estavam dando para não ir, por causa dos negócios, outro tinha uma... Onde está essa? Outros ainda... Venham para... Cadê? Para a fazenda. Foram embora, um para a fazenda, outro para os negócios. Quer dizer, são pessoas, isso aqui representa as pessoas que são apaixonadas pelo mundo, estão cegas por esse mundo, pelas coisas desse mundo, passageiras, terrenas, essa vida que a gente vive, pessoal, que tem sua importância, mas que tem data de validade, que tem sua importância, obviamente, temos que valorizar essa vida, agradecer a Deus todos os dias por ela, mas ela é momentânea, ela tem data de validade, ela é passageira. Há um reino, há uma vida eterna, há um convite. Esse convite é a graça de Deus chamando, olha, está preparado, a banquete está pronto, vem. E aí rejeita e convida de novo, até que, igual aquela passagem que Jesus orienta os discípulos, né? Vão nas casas. Você pregou, se você não for bem recebido, não tem outras casas para ir, tem outros povos para ir, tem outros lugares para ir. Você vai ficar ali? Não, bate o pé e vai em frente, porque o reino tem que ser pregado, o evangelho tem que chegar a toda criatura, não dá para ficar somente ali também o tempo todo. Aí o Espírito Santo tem que fazer a obra, né? Não é na força do nosso braço. A gente costuma usar, vamos ganhar almas, mas quem ganha a alma, na verdade, isso é uma força de expressão. Quem ganha a alma é o próprio Espírito Santo. A gente prega o evangelho, né? A gente mostra o evangelho através da nossa vida e prega o evangelho. Mas quem salva, quem ganha a alma, não somos nós, é o Espírito Santo que convence, que toca. Falamos juntos. Se a pessoa abre o coração, né, para essa mensagem, então não é um trabalho nosso apenas, né? O nosso trabalho é de e dar a mensagem. E falar. Pregar e mostrar essa verdade para as pessoas. Mas é a graça que vai fazer essa revelação, né, Marcelo? Perfeito. Que vai convencê-la do pecado, do juízo, da justiça. Então não se culpe, né, também, porque há quem carrega essa carga, né, essa culpa, esse peso, né, porque você não ganha almas, que por muito tempo a gente associou ganhar almas a levar as pessoas para a igreja, né? Quanto mais pessoas eu levo para a igreja, mais almas eu estou ganhando. E na verdade não, porque o fato da pessoa ir à igreja não necessariamente significa que eu estou ganhando almas, mas eu ganho almas quando eu cuido, quando eu discipulo, quando eu dou exemplo,
quando eu falo a verdade, vivo a verdade, né, Marcela? Aí sim que as pessoas vendo essa verdade em mim, elas vão se render a ela. Vamos lá. E diz assim, né, que ele chamou os bons e os maus. Então, assim, como é importante a gente se enxergar como o mal, como os maus, né, que Deus nos chamou. Porque o dia que a gente se enxerga como bom, a gente tá correndo risco de se perder. Porque quando a gente se considera mal, né, pecador, com uma natureza pecaminosa, a gente sempre vai depender de Jesus, né? Todos os dias a gente vai ali ter a porção do dia, né, o pão nosso de cada dia, e pedir a Deus para não deixar a gente cair em tentação, a gente não ser vencido pelo pecado. E está escrito, né, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Porém, aquele que se exaltar, aquele que se acha bom, aquele que acha que não tem pecado, né, esse está correndo risco de ser humilhado, né? Então, assim, essa importância, essa consciência da gente sempre entender que sem ele a gente é mal, né, por natureza. Só é a graça dele que nos capacita a sermos bons. E Jesus fala, né, que quando o jovem rico, a gente já leu, bom mestre, ele, por que você me chama bom? Bom só tem um. Então a gente não pode se iludir, né, quando as pessoas falam que nós somos bons, né, e tudo mais, porque a gente sempre tem que estar aos pés de Jesus, e é em Cristo, é nele, é porque pela graça dele nós conseguimos ser bondosos, né. Aí diz, né, quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa do casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então há esse temor também em nós, né? Que muitos são chamados, muitos vão conhecer a verdade, vão conhecer a palavra de Deus, vão conhecer, mas aí eles não serão escolhidos, né? Porque eles não se renderam a essa verdade. É impressionante a relação que o Evangelho tem com a humildade. Impressionante. Se alguém, mergulhando no Evangelho, se alguém me perguntasse assim, Marcelo, alguém que não conhece o Evangelho, você está falando aí do Evangelho e tal, como é que você me resumiria o Evangelho em poucas palavras? Que palavras poderiam me resumir o Evangelho? Eu diria a graça, né, o amor, a humildade e a verdade. Que a gente pode acrescentar a sinceridade, né, a transparência. Então, graça, amor, humildade e verdade, transparência. Graça, amor, eu ainda carrego um pouco disso. Quando eu não saio de porta em porta, eu me sinto mal. É o peso, né, colocado por sistemas religiosos. Graça, amor, humildade e verdade e sinceridade. Porque o que acontece? Comentaristas falam sobre essa passagem aqui, estudiosos. Esse homem, ele foi chamado e foi para a festa, foi para o banquete. Porém, ao chegar lá, esse rei cheio de graça, ele manifestava graça para convidar e dava a todos, porque nem todos estavam com essa roupa, porque é uma questão da gente meditar mesmo, né? Isso é fruto de meditação, de mergulho. Foi chamando todo mundo que estava na rua. Todos estavam com a roupa apropriada? Não. É que cada pessoa que chegava para o banquete, que chegava para a festa, recebia do rei uma roupa apropriada para a festa. E aí, humildemente, as pessoas se despiam, né, substituíam,
tiravam a roupa que estavam e vestiam a roupa determinada pelo rei para participar da festa. Esse homem, ele é aquela pessoa que vem, né? Ele veio, mas ele não quis abrir mão, ele não colocou a veste que o rei tinha preparado. E essa veste, a gente pensa na natureza. Nós temos uma veste humana, uma natureza humana e uma vida para abrir mão, uma natureza para ser morta, uma natureza para ser enterrada, carnal, adâmica, pecaminosa. Nós temos uma vida velha para abrir mão. Então, além de chegarmos ao rei, não basta chegarmos ao rei, não basta irmos ao banquete, não basta irmos à igreja, não basta irmos a Jesus. É preciso nos desfazermos dessa veste antiga, dessa vida antiga, dessa natureza carnal, para que recebamos uma nova veste, uma nova natureza, um novo espírito, uma nova vida. Por isso que muitos são chamados, ele está dizendo aqui que muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque muitos até vêm, muitos até chegam à igreja. Você vê o número de evangélicos crescendo absurdamente. Mas será que está crescendo também o número de nascidos de novo? O número de chamados está crescendo. Por quê? Porque o evangelho está sendo propagado. É rede social, é TV, é rádio, são igrejas, o número de igrejas aumentando. Então, o número de pessoas ouvindo, sendo chamadas, indo, cresce. Mas e o número de escolhidos também está crescendo? A gente percebe pelos fatos que não. O número de chamados, os chamados são muitos, os escolhidos são poucos. Poucos abrem mão da vida velha, poucos morrem para si, poucos pegam a cruz para se negar. Mas muitos levantam as mãos, muitos cantam, muitos citam versículos, muitos conhecem a Bíblia, muitos estão dentro da igreja, muitos até vão para a festa, muitos rejeitam, mas muitos aceitam. Mas poucos são os que, além de irem, abrem mão das vestes antigas para vestir uma veste nova. Isso é muito forte, olha só. Muitos rejeitam. O número de quem rejeita é grande. O número também de quem aceita também é um número significativo. O número que não é grande, e é o número que devemos estar, nesse número que devemos estar, é daqueles que morrem para si, daqueles que com propriedade, com verdade, dizem, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou vestido mais do meu eu. Não estou vestido mais do Marcelo. Marcelo morreu. Não são mais as minhas vontades, não é o que eu quero, não é mais o que eu prefiro, não é mais o que eu acho. É o que o Evangelho, é o que Jesus ensina, fala, é o que Ele é. Não sou mais eu. Ele vive em mim. Isso é a salvação. Isso é ir para a festa, participar do banquete, sentar à mesa e entrar no reino de Deus. Isso é a salvação. Vamos seguir. Continuando, né, ele falando com os fariseus que estavam querendo pegar alguma coisa em Jesus, alguma falha, algum erro, né? Então eles perguntaram. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns dos seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: Mestre, sabemos, eles se uniram, eles estavam ali unidos, corrompidos, unidos ao governo, né? Uhum. A força religiosa junto com a força política para fazer de tudo para tentar prender Jesus, né? Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto. Olha só, eles estavam tramando contra ele, querendo pegar Jesus para prender, e aí agiram com essa fala. Né? Discurso hipócrita, falso, mentiroso deles, porque Jesus já sabia a intenção deles, que eles estavam ali na malícia e com esse discurso bonitinho. Leia o restante, olha como é que o discurso foi bonito. Ó. Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo.
Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. Eles estavam sendo irônicos ali, né? Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disso. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia da sua má intenção e disse: Olha aí. Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando... Só um detalhe aqui, essa armadilha é o seguinte, querendo deixar Jesus num beco sem saída, porque responde uma coisa, fica mal com um grupo. Ali estavam soldados romanos, né, como diz o outro, com sangue nos olhos, e ali estava o povo. Então, dependendo da resposta que ele desse, ele ficava mal com os soldados e com o povo não. Ou ficaria bem com os soldados e o povo se voltaria contra. Enfim, eles estavam ali realmente na malícia. E aí, continua aí, nós vamos Jesus, explicar. porém, sabia da sua má intenção e disse: Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados, e eles foram embora. Na moeda estava ali a foto, né? A imagem do César. Deem a César o que é dele, mas deem a Deus o que é de Deus. Quem é a imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus? Comenta aí, pessoal, quem está ao vivo. Aliás, todos os que estão ao vivo aqui, tá aparecendo, não aparecem os nomes para a gente. Comenta aí alguma coisa, até para a gente ver quem é que está aqui com a gente agora. Mas se puder, responda aí. Quem é a imagem de Deus? Ele falou, qual a imagem que vocês estão vendo aqui nessa moeda? A de César. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a imagem de Deus? Tem a imagem de César, mas qual é a imagem de Deus? Quem pode responder aí? Fica com um pouquinho de delay e demora, né? A imagem de Deus. A Michele falou uma coisa certa aqui. Às vezes, por exemplo, para você vai chegar um pouquinho depois no ao vivo, está acontecendo isso. Aí leva um tempinho para chegar a resposta. Mas vamos colocando aí que a gente vai seguir então, para não darmos uma pausa aqui tão grande. A imagem de Deus somos nós, é o ser humano. Nós somos a imagem e semelhança. Dê a vida de vocês a Deus, que pertence a Deus. Essa moeda, vocês entregam o imposto a César, que é a foto dele. Agora, a vida de vocês pertence a Deus. Deem a Deus o que é de Deus. É isso que quando a pessoa dá a vida a Deus, a gente vai ler mais para frente, os mandamentos principais, que são 2, ela dar ao próximo. Dar a vida a Deus é dar a vida pelo próximo, é dar a vida pelos amigos, é olhar para o outro, é eu transbordar a graça que me encheu, é eu transbordar o amor que me alcançou. Então, a imagem de César estava na moeda, dê a César e dê a Deus. O que é a Deus? A vida. Toda a vida, toda a sua vida, todo o seu coração. E, consequentemente, ao próximo. Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Porque eles estavam falando de eles estavam dando a honra a César, né, que pertencia a Deus. Então, ser leal a César não significa que você está sendo desleal a Deus, né? Porque César representava ali uma autoridade terrena. Agora, existia uma autoridade suprema a ele, né? Que é a autoridade de Deus, que não necessariamente você deve desonrar, porque César representava essa autoridade terrena e a dos céus, do alto, né? A suprema é a autoridade de Deus. Então, ele estava falando sobre isso, né? Aí na próxima fala a discussão sobre a ressurreição dos mortos. Aí lá vem ele de novo com
as perguntas. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmaram não haver ressurreição dos mortos, né? Então esses líderes religiosos, que eram os saduceus, eles só criam no Pentateuco, Sim. Né? Que é lá os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não criam nos profetas, eles não criam nos salmos, eles não criam... E muito menos na ressurreição, né? E não criam na ressurreição. Então, a única coisa que eles estavam ali em questionamento, aí perguntaram, né? Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante, até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição, porque como eles não acreditavam na ressurreição, e Jesus pregava a ressurreição, né? Então eles estavam querendo ver o que Jesus ia responder. Se ela casou com os 7 irmãos, que um foi na lei ali, um morre e assume a esposa do irmão, o outro morre e assume a esposa do irmão. Quem é que afinal ela vai ser a esposa, já que o Senhor está dizendo que eles ressuscitam, né? Que as pessoas ressuscitam. Eles querem ver se Jesus vai entrar em contradição e de alguma forma provar que não existe a ressurreição. E também lá no Pentateuco, né, fala que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, ele perguntou aqui. Aí Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora... Quer dizer, não é essa dinâmica como a daqui, da Terra, né? Não haverá procriação. Não é desse jeito que vocês... Não será. E ali ele já dá um spoiler do corpo glorificado, né? Já está falando ali do pós-salvação, né? Quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o de Isaac e de Jacó, e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. Quer dizer, olha só, isso é muito interessante, gente. Eu anotei aqui, essa parte para falar para vocês. Se Abraão, né, Isaac e Jacó nunca terão vida, significaria que ele era o Deus dos mortos. Eles se consideravam filhos de Abraão, né? Sim, também. E se eles nunca terão vida, significaria que ele era o Deus de mortos. E se ele fosse o Deus de mortos, então o que eles aprenderam, o que eles tanto criam, que estava ali no Pentateuco, estaria errado. Então Jesus, na sua sabedoria extraordinária, usa o Pentateuco. Você vê que Jesus também ele não tinha problema em falar, em responder. Ele não era fechado, né? Obviamente, como tem pessoas alienadas que elas não querem nem conversar, elas não têm argumento, sabe? Não tem o que responder, não tem entendimento. Então, se você faz uma pergunta, ela se ofende, ela te dá uma patada. Não sei se você já viu gente assim. Ela fala, não tem que falar disso não quero falar. Às vezes ela realmente não tem que falar, né? Então ela não quer conversar, não quer explicar, não quer entender, não quer ouvir. Enfim, aí uma mistura de orgulho com ignorância. Jesus não tinha problema com isso. E ele usou, ele poderia falar dele mesmo ali, o evangelho que ele estava ensinando, ele poderia usar os profetas, mas eles não criam. Então ele brilhantemente usa
daquilo que eles acreditavam. Usa o próprio Pentateuco para responder a pergunta deles e dá um nó na cabeça deles. Dá um nó. Eles tentaram dar um nó em Jesus, prepararam, tramaram uma armadilha. Quem recebeu o nó foi eles. Porque Jesus, ele fala exatamente isso. Eles criam que o Deus não era de mortos, porque estava no Pentateuco. Então, se Abraão, Isaque e Jacó nunca terão vida, significaria que era Deus dos mortos e que está errado, e o que o Pentateuco estaria errado. Então, resumindo, Abraão, Isaque e Jacó precisam ressuscitar para ter vida. Se ele não é Deus de mortos, e ele é o Deus de Abraão, como está no Pentateuco, de Isaque e Israel, então eles precisam ressuscitar para poder ter vida. Então deu um nó na cabeça deles. Porque tem ressurreição, sim, e eles não acreditavam, né? Então é muito bacana isso, porque a mensagem de Mateus é essa. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Só que a dureza do coração, como a gente está falando sempre, não deixava eles entenderem e reconhecerem, né? Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogar. Meu Deus. Novamente. Tipo, sabendo quem? Leia novamente. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus. Aí os fariseus, agora é com a gente. Ele calou os saduceus, mas a gente ele não vai calar não. Nós vamos pegar ele agora. Sabe, grupinho, aqueles grupinhos querendo pegar Jesus, e tudo porque eles não tinham entendido que ali estava não apenas o Messias, mas o próprio Deus. O verbo que se fez carne, como está em João capítulo 1. Inclusive no primeiro culto ontem, da série de João, que a gente vai mergulhar em todo o Evangelho de João, nós falamos sobre isso. É o capítulo 1. O verbo se fez carne. Então, eles estavam achando que Jesus era quem? Alguém que eles pudessem pegar? Não, era alguém que antes da fundação do mundo já existia. É o próprio Deus. Como é que vai pegá-lo? Não tem como, né? Vamos seguir aí. O que os fariseus vieram com o quê? Aprontar o quê? Vamos ler. Versículo 34, né? 35. 35. Eles vieram, reuniram-se para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Calma aí. Os fariseus se reúnem e falam: agora vamos pegar ele. Quem vai falar? Aí vai você, que você é especialista na lei. Tu vai pegar. Tu é especialista na lei. Vai lá. É contigo. Vai lá, tu fala. Aí foi lá o especialista da lei. O que ele falou? Mestre, qual é o mandamento mais importante de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Por que Jesus está dizendo isso, pessoal? Porque a lei e os profetas era a base da fé dos judeus. A base, muitos acreditavam no batismo que João fazia, mas quando ele falou de Jesus, que ele era o Cristo, saiu o comentário. Como é que você coloca aqui? A lei e os profetas era a base da fé dos judeus. Então Jesus estava citando ali, porque ele sabia que falando isso, estaria mexendo, estaria levando-os a uma profunda reflexão. Né? Mais uma vez, com os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, mas acreditavam no Pentateuco, para falar da ressurreição, ele usa o Pentateuco. E muitas vezes com os fariseus, com os judeus que acreditavam na lei e nos profetas, ele usa da própria lei e dos que os profetas falaram sobre ele para poder ensiná-los. Paramos aonde? Versículo 41.
Então, odiado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam de Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Pode seguir. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e, depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Pessoal, vamos comentar essa questão dos mandamentos e essa aqui. Essa de Davi, eu quero encerrar falando dos 2 maiores mandamentos, do amor. Então, vou falar rapidamente aqui dessa questão de Davi. Ele era filho de Davi como homem e filho de Deus como Deus. Na verdade, o Deus, como eu disse, encarnado, o verbo que se fez carne. Mas eles não tinham essa compreensão, né? Então, realmente, o orgulho os cegava. O orgulho os cegava. O coração não era aberto. Agora, quando a gente fala dos 10 mandamentos, Jesus resume, na verdade, 613 mandamentos de toda a lei, 613. E os 10 ali que Deus havia dado para Moisés no Monte Sinai, esses 10 são resumidos por 2. Se você pegar os 10 e colocá-los ali do seu lado, se você pensar nos 10, um por um, cada um dos 10, você vai ver que os quatro primeiros dos 10 mandamentos falam do amor a Deus. Acima de todas as coisas, acima de tudo. Amar a Deus de todo o coração, com toda a força, todo o entendimento, toda a alma. Os 4 primeiros se encaixam nisso. Se você ver os outros 6 mandamentos, eles se encaixam perfeitamente no amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus está dizendo, os 613, os 10, tudo que a lei fala, tudo que os profetas falaram, se a gente puder, igual eu falei que se eu pudesse resumir o Evangelho, se alguém me perguntasse o que é o Evangelho, resume em poucas palavras, eu diria que graça, amor, humildade e sinceridade, transparência. Jesus ele fala, olha, vamos fazer um resumo de tudo aqui, tudo que está na lei, todos os profetas. Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a ti mesmo. Porque isso vem de dentro, sabe? Honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo, não servir outros deuses. Tudo isso, se eu amar a Deus acima de tudo e amar o meu próximo, consequentemente eu não vou fazer. Consequentemente eu não vou fazer, consequentemente eu não vou praticar. Consequentemente isso não vai fazer parte da minha vida. Por isso que tudo se resume nesses 2 mandamentos. Tudo se resume, não é sobre regras, não é sobre moralidade. Não é sobre moral, não é sobre regra, não é sobre pode ou não pode. É sobre amor. Amor a Deus e ao próximo. E aí a pessoa pode perguntar, né? Mas como ter esse amor? Vamos encerrar falando sobre isso. Como sentir esse amor? Como ter esse amor? Tá bom, é amor a Deus, mas eu quero ter esse amor, eu quero sentir mais desse amor, eu quero que o meu coração venha arder desse amor, eu quero que aumente esse amor em mim. Como, Michele? Como fazer para a pessoa ter esse amor? Eu pergunto a você, como? Qual é a resposta dessa pergunta? Como amar mais a Deus? Quero sentir isso mais, quero que isso me tome, eu quero ser cheio desse amor. Você quer? Como? Como? Só tem um jeito. É você entendendo o que Jesus fez na cruz. Você crendo, entendendo, crendo e se rendendo. Entendendo, crendo, se rendendo.
Ele te amou, nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Está escrito. Ele nos amou, Ele te amou, nos amou quando nós éramos inimigos dele. Está escrito. Nós éramos inimigos dele, nós éramos pecadores. Está escrito essas duas coisas. E está escrito que ele nos amou primeiro. Isso é graça. Sem a gente merecer. Inimigos, mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos amou. Assumiu toda a culpa, sem ter culpa nenhuma, e deu a vida por nós na cruz. Quando você entende isso, quando você procura entender cada vez mais isso, e absolve, e vai digerindo isso, meu Deus, por mim, a gente estava condenado, eu estava condenado ao inferno, estava condenado à morte, e ele foi condenado no meu lugar, foi por mim, foi no meu lugar. Isso parece clichê, isso muita gente já ouviu, muita gente ouve, mas isso não sei se vocês estão entendendo, mas a gente não pode ler ou ouvir isso e assim, deu a vida por mim, como se fosse um livro de história apenas, e a gente está lá na escola, fala, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Descobriu? Tá. Não, gente, não. Deu a vida. Ele nos amou primeiro. Então ele me amou, deu a vida por mim, sofreu tudo aquilo por mim sem eu merecer. Aí o que vai gerando em nós? O entendimento dessa graça, o que o entendimento desse amor vai gerando em nós? Vai gerando gratidão, vai gerando amor, vai gerando uma profunda gratidão. Cara, ele fez isso por mim, ele me amou, eu não merecia. Que isso, gente? Que isso? Que amor é esse? E isso vai gerando, vai crescendo, e você vai buscando, e vai se relacionando, e o Espírito Santo vai agindo em você, e vai aumentando esse amor, e aí você começa a amá-lo. Amar esse que te amou como ninguém. E começa a amar a imagem e criação dele. Começa a amar como ele ama. Começa a amar aqueles que ele amou. Porque o teu vizinho complicado, o teu companheiro de trabalho complicado, aquela pessoa que vocês não se dão muito, Jesus deu a vida por ela também, não foi só por você. Entende? Ele não deu a vida na cruz só por mim. Ele deu a vida na cruz por aquela pessoa que semana passada me ofendeu. Por aquela pessoa que semana passada falou coisas horríveis para mim. Mas ele deu a vida, foi por ela também. Então, quando eu entendo o amor dele, recebo e começo a amá-lo, eu começo a amar também essa pessoa. E esse amor nos faz ter mais empatia, né? Faz a gente compreender a outra pessoa, entender por quê, qual a origem dela ter agido daquela forma. E muitas vezes, quando a gente faz essa reflexão, a gente se volta isso pra gente mesmo. Não, ela errou, ela me ofendeu, mas eu também tenho culpa nesse cartório, né? Eu também provoquei isso nela, essa reação. Ou, se eu não provoquei, tem algum motivo por detrás, né? Porque, enfim, às vezes a gente vê a criação, a cultura da pessoa, o jeito diferente, a maneira de pensar. Da onde que veio essa maneira de pensar dela? Veio de algum lugar. Então, aí a gente passa a ter mais compaixão, a gente passa a ter mais misericórdia, a gente passa a ver aquela pessoa que está lá na rua, que está mendigando, e olha com compaixão, com misericórdia. Porque aquela pessoa é uma pessoa que Jesus também deu a vida por ela. E a gente não olha como, é um vagabundo, que não quer nada, que não sei o quê. Mas talvez ela não teve a mesma oportunidade que eu e você tivemos. Ela nasceu em um lar que já era todo problemático, que a família era toda bagunçada, que ela não teve educação, não teve base, não teve amor, não teve nada disso, e aí ela fruto da onde ela saiu. E muitas vezes ninguém olha com esses olhos, né? Já olha julgando, já olha condenando, já olha que a pessoa tá assim porque ela quer, né? Mas ela ainda muitas vezes não tem o entendimento da verdade, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem entendimento e recebe essa verdade,
Aí ela começa a mudar os pensamentos, mudar as suas crenças e, consequentemente, vai mudando ali a vida dela, né? Os frutos da vida dela passam a ser outros. Então, isso que nos provoca o amor ao próximo, né? A gente saber a condição de cada uma. Da mesma forma que a gente não despreza o pobre, a gente também não despreza o rico também, porque há quem, né? O pobre, tá, eu olho com compaixão, mas o rico eu olho com olhos de condenação, porque eles são maus, os ricos são maus e tudo mais. E tudo tem, né, uma origem, né? Todos eles Jesus deu a vida na cruz. Não tem classe, não tem cor. Por isso que o preconceito racial não tem sentido nenhum, é ignorante, é ridículo, é desconectado com o evangelho, o preconceito racial, uma diferença de cor, pele, sabe? É uma alma e alguém que Jesus deu a vida na cruz, todos. Jesus, isso, a pessoa que não entende isso, ela está correndo o risco de perder sua salvação. Porque é o caso da mágoa, é o caso de não perdoar. E a oração do Pai Nosso vai nos ensinar isso. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E quando Jesus fala de perdão, ele também fala, se você não perdoar, você não será perdoado. Porque não tem sentido isso. É muito orgulho. Nós lemos isso, acho que 2, 3 capítulos atrás, quando um homem foi muito perdoado de uma dívida impagável, altíssima, e na hora de perdoar o servo dele, esse mesmo homem perdoado não perdoou. Não é justo, você foi perdoado, perdoe. Todos nós, a gente tem que entender, na cruz, todos nós fomos perdoados, inclusive aquele que nos ofendeu. Então, se eu fui perdoado, eu vou perdoar, porque até ele foi perdoado por aquele que me perdoou. E a gente tem esse entendimento porque a graça nos alcançou. É a graça. A gente consegue ter. Agora, humildade. quem não tem esse entendimento da graça, ainda anda aí sujeito à lei. Tem que viver debaixo da lei. Existem leis. Olho por olho, dente por dente. Essas pessoas não entendem ainda a graça de Deus, o amor dele. Né? Elas qualquer líder religioso, qualquer pastor, presbítero, missionário, padre, bispo, obreiro, qualquer pessoa pode ter cargo, pode ter conhecimento bíblico, teólogo, qualquer pessoa, se não tiver o entendimento disso que nós estamos aqui falando, do amor, da cruz, da graça, se isso não for bem claro, ela corre o risco de ser uma pessoa impaciente, impiedosa, implacável, alguém que não é misericordiosa, alguém que não leva desaforo para casa, alguém que não dá mole e ela é legalista, alguém que não dá chance, alguém que não compreende, alguém que não tem empatia, mesmo tendo todos esses cargos aí. É a graça que nos faz entender que todos nós fomos perdoados. Ninguém é melhor do que ninguém. A graça nos iguala, a graça faz baixar, a graça destrói a questão de meritocracia. Ninguém merecia nada, ninguém é melhor. Todo mundo era pecador, estava todo mundo perdido e a graça nos alcançou. Então a gente não tem sentido nos sentirmos, não há sentido em nos sentirmos superiores. A graça, ela quebra o orgulho, a graça impulsiona amor, humildade. Amor e humildade, que é o Evangelho, né? Essa é a verdade. Muito sobre forte. Sobre o filho muito de Davi, legal. né, para fechar. Já foi falado, né? Mas fala aí, se tem algo a acrescentar. Pode falar. Não, é isso, essa questão, né, que Jesus foi considerado filho de Davi porque ele nasceu da descendência de Davi, humanamente falando, mas antes de Davi nascer, ele já era, né? Já Senhor. era, desde a fundação do mundo. Gente, Deus abençoe. Olha, muito feliz, muito feliz. Gostei muito. Não é sobre nós, né? Tudo sobre ele, é o Evangelho. A gente está lendo aqui o Evangelho, não são palavras minhas nem da Michele. Gostei muito, muito, muito da meditação de hoje, muito mesmo. Muito feliz. Louvado seja Deus por essa meditação, por esse capítulo, por essa série e por você que está aí acompanhando, seja ao vivo ou a gravação. Que Deus te conserve, te abençoe, te use, abençoe todos os seus familiares.
Que a graça dele, que esse amor te encha, transborde em você e que ele te use para chegar ao próximo. Tá bom? Perdoe, ame, entenda cada vez mais a graça e vamos em frente no Evangelho. Curta esse vídeo, não custa nada, se você puder. Deixa um comentário aí e compartilhe com as pessoas que Deus te tocar. Tchau!